Olá, amigos do podcast Por que Não? Hoje é um dia bastante especial. Nós temos uma entrevista bastante aguardada pela sociedade da cidade, pela sociedade praia-grandense. Nós conversamos na última semana. Na semana passada, nós conversamos e dissemos que essa pessoa poderia vir aqui e expor tudo aquilo que ele quer falar, responder as perguntas dos nossos internautas. Mas prontamente ele veio, conversou comigo e está marcado. E nós vamos começar hoje o nosso podcast. E esse podcast com certeza vai ter um pouco mais do horário, porque tem muita coisa para falar, tá? Hoje o nosso convidado é o Gugu Mil Grau. Boa noite, Gugu, como é que vai? Boa noite. Primeiro agradecer o convite, né? A oportunidade de estar aqui presente aqui com essa família tão famosa na cidade, né? Imagina. De tantas histórias também na nossa cidade. Agradeço a abertura do espaço, o convite de vocês aí. E estamos dispostos a responder tudo que o pessoal quer saber aí. A gente é um livro aberto, não tem caixinha de surpresa para nada. É isso aí, obrigado. Coronel Emerson Sobral, tudo bem? Boa noite a todos da mesa, boa noite ao nosso vereador. Muito obrigado, vereador, pela vinda. É muito importante o senhor estar aqui para poder responder ao povo, o povo que elegeu o senhor, né? Sim. Então nada mais justo do senhor estar aqui e responder a todos aí, inclusive a gente tem umas perguntinhas também. Sim. Boa noite ao seu assessor, né? Boa noite à nossa comandante da nave, a Mariana, e que Deus nos ajude, né? É isso aí. Amém. Boa noite, Rogério. Boa noite, vereador. Boa noite, Emerson. Boa noite. E estamos aqui, né? Depois do início que parecia que seria conturbado, mas você foi uma pessoa de muita hombridade, a gente fica muito feliz. Isso. Né? De bate-pronto, a gente já imagina que o cara que é público como você, ele perguntou assim, eu não preciso entrar nesse embate com esse cara, eu não tenho que dar palavra nenhuma para ele. É o que aconteceria normalmente, mas você, pelo contrário, surpreendeu demais a gente fica muito feliz em ter você aqui. E é importante pra caramba, não só pra nós, que iniciamos essa, né? Mas pra todo mundo que acabou comentando aqui, principalmente na postagem, né, que a gente fez pra divulgar. E é legal pra gente poder bater esse papo aí. Boa noite, Wilson Luiz Costa, meu amigo Lica. Muito legal ter vocês aqui. Obrigado. Mariana, boa noite. Obrigado. Liquinha. Boa noite para quem é da noite. Estamos Beijo, aqui mais uma vez. Beijo grande. Carinho. Vamos começar falando. Vamos ver se não tiver problema para você. Para você, talvez, falar para aquela página chamada Armagedon, que eu não conheço, quem são as pessoas que cuidam da página, se é homem, se é mulher, o que é. E eu acredito que você deva ter se exaltado num determinado momento, mas nós já conversamos a respeito disso em off. E eu gostaria que você desse uma palavrinha para essas pessoas, para que as pessoas saibam que você não é esse bicho-papão que as pessoas estão falando. Eu tive um momento de explosão, né? Porque quem me conhece sabe o quanto eu, como pai, né, e avô, o quanto eu sou protetor da minha família. Né? Então eu até gostaria de pedir desculpa até ao público, no modo geral, né, pela minha exaltação, né? Isso. Porque eu sou uma pessoa pública, né? Entendo também quando muitos falam, pô, você é uma pessoa pública, não poderia reagir daquela maneira e tudo. Eu entendo, mas também peço a compreensão que ali também era um pai, né? Que viu que estavam querendo invadir a privacidade da sua família, né? Por mais que eu sou público, os meus filhos, eles não correspondem pelos meus atos, eu que tenho que responder pelos meus atos, eu que tenho que responder à população da cidade, eu que sou funcionário público, né? Então, quando está me atacando, eu acho que é normal, porque a gente não tem como agradar a todos, tem que respeitar a opinião de todos, né? Como eu sempre respeitei, nunca... Vocês vão ver uma postagem minha reclamando de alguém que comentou sobre algum serviço meu que não gostou, alguma votação minha que não gostou.
mas me exaltei como na parte de pai, né? Então eu vou me retratar aqui com o público no modo geral, aos meus eleitores, foram 1.859 votos que eu tive nessa última eleição, né? E aos amigos também que presenciaram esse desabafo aí, tá aqui um pedido de desculpa meu, né? Ótimo. Isso é muito importante. A pessoa, o homem, a pessoa pedir desculpa é um ato de bravura. Porque não são todas as pessoas que têm esse discernimento e essa visão de mundo. Ó, eu não vou me rebaixar, porque não sei. Não, pelo amor de Deus. Não vejo como rebaixamento. É claro que não. Pedir desculpa é um ato heróico até. É um ato heróico. Então, eu achei muito legal isso. Eu tinha certeza. Eu tô te chamando de você porque eu sou bem mais velho. Me perdoa. Não, que isso, é você mesmo. Então, eu acho isso. Ficou bem, né, Lica? Ficou bem legal. As pessoas vão te conhecer melhor agora que a gente vai conversar bastante sobre um monte de coisa. Sobre a Câmara. Olha, eu tenho tanta coisa para falar. Mas a primeira coisa que eu quero falar é sobre que agora é um negócio moderno aí, chegou agora faz pouco tempo. Essa Almai, sabe, né? Almai. Sim. Aí a gente fez uma matéria sobre o que aconteceu. Não foi nós que fomos lá e fazer algumas falcatruas que estão sendo investigadas. Mas aí o advogado particular do Mourão... É o AGU do Mourão? O AGU do Mourão. Acabamos de publicar a matéria, ele ligou para mim. O Cadu. Cadu, boa noite, um abraço. Deus te abençoe. E aí nós ficamos, até batemos um pouco de boca aqui e tal. Mas é o seguinte, o que eu penso? Eu penso que uma licitação, vereador, chega lá na Câmara. A Prefeitura manda. A Prefeitura deveria pesquisar direitinho as empresas. Olha, essa empresa tem problema, essa empresa não tem problema, ou essa empresa está respondendo o processo, essa empresa está sendo investigada por tal procedimento, entendeu? E mandar para a Câmara isso. Então, mas na verdade, eu vou falar assim por alto, que eu nem peço até desculpa de cortar sobre o término da pergunta. Pode ficar à vontade. Né? Mas até onde eu sei, a Almai ela não ganhou uma licitação. Existia um edital em aberto, como a RG Saúde, hoje ela faz parte, ela é inscrita lá, entre outras empresas que são inscritas lá, para prestarem serviços no atendimento da causa do autismo. Aí ele vai lá, entrega a documentação dele, né, se inscreve lá, entregou a documentação e começa a prestar aquele tipo de serviço, seja, no caso da Almai, como atendimento neurológico, atendimento... Não passou pela Câmara isso? Não, isso não passa pela Câmara. Isso ótimo, daí... ótimo. Até onde eu sei do caso da Almai, porque isso daí também gerou outras confusões lá atrás. Tipo, agora vai acabar o atendimento das atendentes de educação com as crianças atípicas e vão terceirizar com a Almai. Não tem nada a ver. É um contrato direto com a área da saúde, onde outras empresas se cadastraram também e prestam esse tipo de serviço. Não é algo... Agora uma pergunta de quem está olhando de fora isso aí. Sim. Esse contrato, que existe um contrato, isso. Esse contrato ele é impossível ou ele não é passível de, por exemplo, de uma suspensão no caso de, veja bem, o escândalo ele é público. Então, saiu em televisão, porque os caras estão envolvidos, teoricamente, sim, esperar julgamento, em falsificação de laudo. Sim, que é uma coisa bem gravíssima. Está entendendo? É uma coisa gravíssima. Então, assim, a posição da prefeitura, tipo, não, deixa rolar lá na frente, se os caras forem culpa... Não é temerário? O que você acha? É um pouco temerário, mas, porém, a gente não pode condenar alguém antes mesmo que ela tenha o direito da defesa ampla dela. Né? Está rolando um processo, né, a qual ela está sendo acusada, e eles têm o direito de defesa. Enquanto ela não é condenada,
a prefeitura não pode já condenar lá antes. Né? E é como também é uma área bem delicada, porque também são poucas empresas, né, que entram nesse tipo podem de prestar esse serviço, tipo de serviço. aí, prestar esse tipo de serviço para o município, porque quando tem algumas empresas que gostariam de fazer algumas parcerias com a prefeitura, o custo é muito alto. Tá. Eu posso até falar bem profundamente nisso daí, porque é um dos projetos que eu tenho até para o futuro da minha associação, é entrar na área do autismo. Tá. E eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a prefeitura de Praia Grande, ela paga cerca de R$50 por atendimento de criança. Né? O SUS, para você ter uma noção da tabela SUS, é R$20 que se paga. Tá. O particular cobra em torno de R$200 a R$250 por cada criança em cada horário que ela tiver. Cada atendimento. Cada atendimento dela. Se ela tiver uma psicóloga, é 250. Se ela tiver uma terapia, é mais 250. Mas o município paga 50 e o SUS paga 20. Né? Então são poucas as empresas que fazem esse tipo de serviço. Tanto que o tempo de atendimento também do edital público é de 30 minutos. Né? O do particular já é de 45. Porém, tem alguns especialistas que falam que 30, 40 no máximo é o suficiente. Tem outros que falam que 50 que seria o suficiente. Então, tem umas divergências nessa parte aí também. Porém, é uma empresa que foi lá, o edital fica em aberto. Ele não está fechado. Tá. Outras empresas, se amanhã ou depois quiserem ir lá, pode ir lá que ela vai encontrar ele em aberto. Então, entregou a documentação, começa a prestar o serviço. A cada, não sei se é 15 ou 30 dias, ou 60 dias, não sei como que funciona essa parte de pagamento, vai recebendo por aquela listagem de atendimento que ela fez, Ok. e presta o serviço para o município. Tá. Para o município, vamos ser verdadeiro, é bom, porque está começando a encaminhar essas crianças atípicas que não tinham tratamento até pouco tempo nenhum, porque não estavam encontrando parcerias. E para as mães também, mas caso a empresa seja condenada, com certeza ela tem que ser retirada. Então, até um parênteses nisso tudo que a gente está conversando aqui, porque, veja bem, em se concretizando essa investigação e realmente for o que estão falando, a gente está falando de falsificação de laudo, Que é um o que crime. faz o quê? Você acaba inflando a população de crianças atípicas. Então, olha só, a empresa que tem um contrato com a prefeitura... Nós certo? temos fontes fidedignas que... Isso. Você tem uma empresa que presta serviço para a prefeitura através de contrato, certo? Que infla uma população com diversos transtornos. Transtorno opositor, né, desafiador, TOD, transtorno de espectro autista, enfim. Para quê? Entendeu? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Para que ter uma população inflada de crianças com transtorno? Eles estão diagnosticando, assim... Como ele disse, fonte que a gente se reserva o direito de não falar Sim. quem é, porque, né? Claro. Pode até prejudicar as pessoas. Que criança com 2 anos, 2, 3 anos, aquela fase, você é pai. Sim. É uma fase terrível da criança, que é aquela que eles chamam de adolescência infantil, onde a criança chega em casa, quebra tudo. Aí você imagina só, uma criança que fica lá das 7 horas da manhã até as 5:30 da tarde dentro de uma creche. Entendi. Quando chega em casa... Ela conhece menos o pai e a mãe do que a tia da escola. Então ela quebra tudo mesmo. Aí o pai faz o quê? Leva na empresa que for e ele obtém um laudo. Essa criança vai entrar na estatística e é só uma fase. Não é, esse ponto eu vou, não é então, eu vou temeroso. até concordar nesse quesito com você, porque eu canso de falar isso daí. Infelizmente, hoje, Então, o autismo virou um grande comércio. muito, Entendeu? Muito grande. Vamos ser verdadeiros. A gente sabe que cresceu um número muito grande de crianças hoje que são identificadas como crianças atípicas, né, que são crianças TEA, mas a gente sabe também que virou um comércio. Tanto que tem muita empresa que cresceu ganhando muito dinheiro em cima disso. Entrando com ações na justiça para cobrar 20, 30, 40 mil de convênio, né? Sim. Aí foi até onde os convênios foram parar lá no Supremo Tribunal, porque senão estava quebrando a rede de convênio num todo, porque, pô, você vai lá pagar R$180 pro convênio, o convênio tem que pagar 30 mil para a empresa fazer o tratamento do teu filho, e aí a matemática nunca vai fechar, e estava dando um dano muito grande dentro dos convênios. Aí ao mesmo tempo que cortou os convênios, vieram todo mundo pro SUS. Aí o SUS também já não tem uma estrutura
boa, É. né, para tudo isso. Não suportou? Não suportou, aí ainda tem empresas que infelizmente fazem a coisa errada, que é até onde vocês estão entrando, né? Só que no caso da Almaia, a gente também, como poder público, respondendo pelo lado do poder público, a gente só pode também puni-la ou retirá-la, né, já que ela entregou toda a documentação, a partir do momento que ela é condenada. Sim. Mas eu também entendo esse lado da preocupação, né, porque também fora os traumas que fica, pô, você está tratando o seu filho como se fosse um caso terra. E daqui a 3, 4, 5 Você anos, descobre que aquilo você tudo descobre mentira. que aquilo tudo, remédio, Era só uma isso, farsa. aquilo era uma farsa. Você tá entendendo? Porque Entendeu? assim, eu vou te falar porque eu sou pai de uma criança com TDAH. Minha neta tem TDAH, meu sobrinho tem Então. TEA. Então, assim, é medicamento, cara. Você tá entendendo que se meu filho tem um laudo errado, ele tomou remédio de tarja preta por bobagem? Tá tomando Ritalina por bobeira? E É Ritalina verdade. não é algo que Não se é uma brincar. brincadeira. Você tá entendendo? Então, assim, é por isso que eu falo. A gente, Deixa sequelas, né? Exato. Você tá entendendo que, assim, a Câmara não tá envolvida nesse contrato. Mas a Câmara pode propor uma SEV. Pode Pode propor propor uma SEV SEV. para investigar. Pode, investigar mais pode. a fundo, porque eu Pode. acho que é um caso super válido para isso, porque Sim, não é no brincadeira. mínimo. Eu A acho Câmara- que isso... Prossiga. Eu acho que isso seria de vital importância para você, inclusive, Posso apresentar se você lá apresentar essa um SEV. requerimento solicitando uma SEV em cima para poder a gente descobrir Pra descobrir. o que está acontecendo, se Isso. realmente eles têm o direito de defesa deles de mostrar os documentos que eles estão com a razão, ou se de repente tem alguma vítima que acaba indo lá também falando, ó, aconteceu isso, com as provas dela. Isso daí a gente pode fazer também tranquilamente. Isso daí. A população vai agradecer muito isso. Muito. Vai Porque é um agradecer tema muito. muito importante, né? O tema Muito. do autismo, ele é um tema muito importante. Que infelizmente tem algumas pessoas banalizando. Né? Seja para ganhar dinheiro, faturar muito dinheiro, seja para criar números, estatísticas, né? E a gente está esquecendo que são centenas de milhares de famílias com crianças, né? Seja Que sofrem com filho, isso. seja neto, seja um sobrinho, seja um afilhado, que estão sofrendo, que tem sequelas, que tem um monte de coisa. É. Então é um tema muitíssimo E importante que para a amanhã ou cidade. depois se descobre que a pessoa não tem nada disso, a criança não tem nada disso, e a criança foi medicada, Foi medicada por um por monte uma de coisa que ela anos. não tinha. Sim, É capaz até de ter um problema agravado por causa da medicação, sim. e sendo que não tomou remédio sem precisar. Não é? É um ponto bem complicado. Vamos e lá. seria legal você abordar. Não, vou fazer isso daí. Eu me No mínimo comprometo com acompanhar, vocês. né? No Então, mínimo tá bom. ficar Você- no acompanhamento das investigações. Você está se comprometendo então com a população. Me comprometo. Isso aí para mim é tranquilo. Ótimo. né? Eu acho que quanto Liga, mais marca aí, transparência, papel. Já vou colocar o top. quanto mais transparência a gente tem na área da saúde, melhor fica. Sim. É isso aí. Muito. Legal, gostei. Importante. Vamos lá. Nós temos tanta coisa. Eu queria, por falar em Câmara, eu queria falar só um negocinho para. Não tem nada a ver contigo aqui, e também não quero que você comente nada para não faltar com a ética. Sim. Ô, vereadora, aqui na Praia Grande tem muito mais coisas a fazer do que você sair daqui e ir até lá no meio do não Minas sei da Gerais. onde, entendeu? E sair andando junto com aqueles malucos lá para ir até Brasília, a pé, para fazer não sei o quê. Ó, nós estamos conversando aqui com o vereador que vai propor uma comissão especial de vereadores para ver um negócio de um tema importantíssimo que a senhora, vereadora, deveria fazer. A senhora deveria começar a pensar mais na cidade que elegeu a senhora. Tenha calma, a senhora não é deputada ainda. Tenha calma. Acredito que a senhora vai ser deputada, porque tem 800 trilhões de seguidores. Então, deve ser deputada. Mas tenha calma. Não passe o carro na frente dos burros, do boi, porque... É o carro na frente Isso, do São os boi. filhos dos bois, né? Porque tá... Entendeu? Tá fazendo o que lá? Fora de hora, né? Fora de hora, ganhando Fora de hora. like na internet. Para com isso. E a cidade precisando aqui, né? De vereadores aqui, né? É, aqui, Se né? ainda tivesse tudo tranquilo a cidade, tudo É, bem, mas por- não tá, né? Por enquanto não existe ainda vereador federal. Vereador é municipal, não é federal. Até segunda ordem. Bom, tá falado isso? Tá. Eu já falei mais ou menos o que eu queria falar sobre isso.
Agora o Emerson tem algumas coisas a falar, algumas perguntas que vieram Sim. da população. Sim. Você já conhecia o Coronel Emerson Sobral? Mais pelo celular do que É verdade. pessoalmente. Ele A gente- era o comandante do batalhão. a Bacana. gente trocou umas ideias aí, válidas, né? Até porque ele perguntava, ele fazia questionamentos normais pela página dele a respeito da segurança. E acho que a última foi quando mandaram retirar os manifestantes da frente dos quartéis, né? Isso. E que eu vou chamar o senhor de você, tá? E que você entendeu que quando a gente mandou apoio lá, a PM ia fazer a retirada, mas não foi a PM, né? Aí até falou, nós não vamos pôr a mão em ninguém, pelo amor de Deus. Quem vai fazer isso aí é a Força Federal. E nem precisou, né? Porque Sim, o pessoal todo já mundo acabou entendeu saindo. e saíram pacificamente. Mas temos aqui alguns questionamentos, deixa eu só achar aqui. Primeiro são as motos elétricas, né? Sabemos que eu faço parte da segurança e mobilidade aqui do podcast, né? Então, as motos elétricas, agora vai vir uma lei nova regulamentando o uso, né? E o transporte Já está direitinho. funcionando, né? Já está funcionando. Agora vem a pergunta, como a cidade vai absorver isso aí? Né? Principalmente no tocante ao comércio dessas motos, né? Porque vai ficar meio complicado, né? Na verdade já teve até algumas ações, né, da Secretaria de Trânsito. Isso. Primeiro, né, fazendo a parte Orientando. educativa, de orientação e tudo. Mas já teve também agora no final do ano, ou no comecinho do ano, agora não vou saber exatamente se foi antes da virada ou se foi pós a A virada. lei passou a valer em 2026. Então foi após a virada que aí já teve algumas apreensões, né? De pessoas que estavam abusando, andando na calçada, andando na contramão, que veículos que são chamados de autopropelidos que não precisam de habilitação, mas eles estavam com velocidades acima de 32 km por hora, né, que também é proibido por lei, entre outras coisas. Eu fui o primeiro a falar, né, bater na tecla da regulamentação aqui na cidade, porque eu sei que o quanto a gente já tem de acidentados de moto, Isso, né? exatamente. Dentro do Imandus, que Isso. acaba sacrificando e muito o hospital, né? Acaba deixando muito congestionado lá. E aí você já sabe que já está tendo vários casos de crianças que estão se arrebentando, porque não está usando um capacete, não está usando um protetor, não está usando nada, anda de qualquer jeito, essas motos têm pouca estabilidade. Atropela né? a pessoa na... Teve um caso de atropelar um menino, atropelou uma senhora idosa, né, causando uma fratura de fêmur nela. Exatamente. E ainda deu fuga do local, ainda foi que tiveram a população quase lixou ele, que foi depois correr atrás dele para pegar e tudo. Então, causando graves acidentes e a gente não tinha nenhum tipo de regulamentação, então batia muito nessa tecla, né? E agora que veio a regulamentação, o pessoal dos lojistas, acredito eu, que não mexeu no nível de venda deles, até mesmo porque o número de lojas aumentou, cresceu, né? E eu vejo cada vez mais Mesmo com essa regulamentação vindo após porque o brasileiro é assim, né? Primeiro ele joga o negócio, né? Brasileiro é brasileiro, né? Ele joga o negócio, aí depois regulamenta. Depois cria a lei. Mas aí todos os comerciantes já fizeram a partida, é normal, Sim. né? Lógico, tem um comércio novo, cada um vai se acertando, vai se verdade. acertando. Aí vem a regulamentação. Então você não acha... Não, eu acho Acha que não prejudicou o lojista, Bom. né? Pelo contrário, eu vejo que o lojista está cada vez vendendo mais, né? Até mesmo porque eu estive na China, né? Certo. E moto elétrica lá, elas foram lançadas em 2002 para 2003, né? Já é Interessante. uma coisa bem antiga e são milhares delas. Vocês veem? Regulamentação também não passou longe. Não, mas não tem um acidente. Eles são, ao mesmo tempo que é Eles muito respeitam maluco, mais, é verdade. eles têm o respeito e a consciência do que eles estão fazendo. Né? E você também não vê menores andando. Entendi. Né? Você vê só os adultos andando. Porque, na verdade, ela tem duas coisas que são muito importantes do lado positivo. O primeiro, a mobilidade para quem quer deixar de ter um ônibus e não tem condições de pagar um carro, ou ter uma moto, ou tem medo de andar de moto. Então, ela cria uma mobilidade para essas pessoas irem trabalhar, irem num passeio, irem dar uma volta e tudo. E o segundo ponto, também barateou demais. Vamos dar um exemplo. Pessoas que tinham alguma mobilidade de não ter uma locomoção boa para poder ir em algum lugar,
E ela encontrou, através dessas motos elétricas, uma condição dela ir e vir para vários lugares sem ter o transtorno de subir no ônibus e ter medo de cair do ônibus, ter algo que ela possa se locomover e dê uma estabilidade para ela, que são aqueles triciclos que elas usam bastante. Né? Às vezes colocar até um netinho para ela poder levar para dar uma volta ali, né? E quando ela não conseguia fazer. Então, teve esses dois lados muito positivos de pessoas que estão comprando para irem trabalhar, para terem um meio de locomoção, e também para aquele idoso ou aquelas pessoas que têm algum problema físico, que ela precisa se locomover e ela não conseguia andar de ônibus, né? Ou tinha medo, ou demorava o ônibus, e agora ela tem uma mobilidade melhor. Falei que vocês iriam se surpreender, não falei? Sim, sim. Não, é importante. Tem até, inclusive, aqui nos comentários que a gente tem aqui, tem até uma pessoa aqui, o Antônio Marcos, ele entra nesse assunto, só que ele vai especificamente, não esquece de perguntar sobre patinetes que ficam ocupando. Tem gente que não gosta dos patinetes que ficam na orla, né? Falou que ocupa muito espaço e tal. Esses patinetes especificamente que tem aqui para se alugar, eles também entraram na onda da regulamentação. Né? Também. Para eles, aconteceu alguma coisa para esse tipo de patinete, ou ele nem foi afetado pelo que ele propõe tanto de potência como de entre eixos e velocidade, né? Ele foi afetado? A parte da velocidade e os eixos e a utilização deles não foi afetada. O que afetou muito eles é a parte da idade das crianças, que é proibido. Isso é importante. Inclusive, quando teve essa blitz aí de apreensão de motos elétricas, teve alguns patinetes que também foram apreendidos, né? Porque tinham crianças, porque assim, a empresa, por mais que ela seja virtual, né, a maior parte tem os meninos que ficam mais lá repondo as cargas de bateria, as trocas dessas baterias aí de um patinete ou de uma bicicleta elétrica dessa empresa aí, eles não têm o poder da fiscalização ali, mas eles, no caso, a empresa, ela responde quando um guarda de trânsito de repente pega esse patinete, multa o patinete, apreende. Quem responde é a empresa. Leva embora, a empresa responde e ela também fica com a responsabilidade de cancelar o cadastro daquela pessoa que utilizou aquele patinete para aquela criança estar andando. Entendi. Muito bom. Entendeu? Entendi. Muito bom. Sensacional. Então, esse tipo de explicação. Porque, veja bem, as coisas as notícias em profusão na internet. A internet hoje é tudo. Antigamente a gente se atualizava pelo Jornal Nacional, pela Folha de São Paulo, pelo Estado, assim por diante. Na cidade eram os jornais como nós, Regionais, jornais semanais, né? Isso. Regional, do Abdu lá, o Gazeta. Gazeta e tal. Então, era assim. Hoje não é mais. Hoje a internet está pro bem e pro mal. Sim. Né? Então hoje tem um monte de coisa aí de página que presta um serviço excelente e tem outras que nem tanto. Então, essa sua explicação, essa sua entrevista hoje aqui, isso não é uma entrevista, é um bate-papo. Sim. Aqui no nosso podcast, está sendo de muita valia. Por quê? Porque as pessoas, tem muita coisa que as pessoas não sabiam ou não sabem e a gente vai falar aqui. Com certeza. Aliás, só mais uma pontuação. Essa empresa que fornece esse serviço aqui dos patinetes e tal, como é que funcionou isso? Como é que essa empresa entrou para prestar esse serviço no município? Eu vou vender o peixe que me venderam. Tá. Né? Porque exatamente como foi a história, eu não sei exatamente nem se é a história verdadeira. Que elas estão. Eu vi em Mongaguá também, já tem outras cidades também. Eu soube que eles gostariam de vir já para cá há algum tempo. Aí o pastor Paulo, que é até um vereador que eu gosto muito, tenho um carinho e apreço muito grande por ele, andou em Brasília, né, numa das viagens que teve lá em Brasília, e o pastor Paulo, antes que alguém fale, fica lá passando em Brasília, o pastor Paulo é uma pessoa que ele vai lá em Brasília e pensa num pastor que consegue arrecadar muitos recursos para o município. Isso que tem que fazer. Vai muito, sou testemunho. Não é estrada igual bobo. E aí ele andou, gostou, né? E teve a ideia de entrar em contato com a empresa, vendo se não queria trazer ele para Praia Grande. Aí conversou no gabinete do prefeito, explicou como que era, trouxe o pessoal da empresa. Aí parece que teve um período de teste, né? Isso aí depois foi até o secretário de transporte mesmo
que falou para mim que eles iam ficar 90 dias, se eu não me engano, de período de teste para ver como que funcionava. Se a sociedade ia aceitar. Se a sociedade ia aceitar. Também não soltar um número muito grande de patinetes, porque também teve um problema lá em Santos, que até cancelaram os patinetes depois, porque veio num boom só e já soltou para tudo que é lado, e aí acabou tendo alguns acidentes até de maneira grave. Então ele queria de uma maneira gradativa testar isso aqui para ver se dava certo, se não dava. E aí depois dos 90 dias veio a regulamentação, né, ao qual também se há um edital que abre não apenas para essa empresa, outras empresas que estejam interessadas também Em prestar o mesmo tipo de serviço. para o município, prestar o mesmo tipo de serviço, também estão em aberto para elas também se cadastrarem, entregarem a documentação dela, né, mostrarem o mapeamento delas lá, o projeto delas lá, e executar o trabalho delas aqui também, entendeu? Então, até onde eu soube, foi mais ou menos isso que aconteceu para poder chegar os patinetes aqui. Boa. Muito bom. Perguntas dos nossos internautas. Tem um monte, viu? Isso. Ah, eu tô à vontade, agora Olha, tá celular. eu vou te falar, pergunta. eu tô vendo aqui, né, o pessoal que comentou e tal, mas assim, no fim das contas, perguntas efetivas e tal, a gente não vê algo que seja acrescentado, Útil, né? que acrescente. O que eu vejo de verdade é muita crítica, eu tô sendo, depois até, Sim. eu até te convido, né, para entrar tanto na Sim. postagem do Instagram como do Facebook que a gente fez, e dar uma lidinha lá nas críticas, tá? Gente que não gostou por você ter votado a favor do aumento do IPTU, até é bom explicar isso aí. A gente não vota em aumento Taxa do do IPTU. lixo. A gente votou no aumento da taxa do lixo. Tá. Né? Mas IPTU o vereador não vota. É uma conotação do próprio prefeito, né, que vai em índices como IPCA. Aí tem a regra lá do cálculo para ser feito. Legal. Ok. Mas não é algo passa que pela passa Câmara. pela Câmara, né? E assim, há algumas divergências, e algumas críticas sobre isso daí. As pessoas. E aí é onde também teve um probleminha, que até eu recebi esse tipo de crítica e questionamentos de pessoas próximas a mim também. Certo. Né? O que aconteceu, na verdade, no IPTU desse ano? Vou falar uma análise bem rasa, que eu não sou especialista, mas que eu pude observar. Né? Veio um aumento da planta genérica. Tá. Sim. E aí, no aumento da planta genérica, aumentou os valores venais dos imóveis. De novo, né? Tanto que, então, só que assim, a Praia Grande também tem esse lado positivo. É um local onde o imóvel está sempre valorizando. Né? O que nem sempre é positivo, né, vereador? A gente tem que Às vezes concordar. pode não ser positivo, mas eu acredito que seja até pela procura. Né? Vamos dar um exemplo. Nos últimos 4 anos, foram quase 50 mil novos moradores na cidade. Então é uma demanda muito grande, né? Aí a procura é maior, você vai cada vez aumentando os valores dos imóveis. Eu falo porque um apartamento na Coab, há uns 5 anos atrás, você encontrava por 120 mil, 130 mil, 140 mil. Hoje você não encontra por menos de 180, 190, 200. Estamos falando aqui da Coab do Canto do Forte, né, que para mim é um lugar maravilhoso de se viver. Então, houve esse aumento do valor venal. O valor do IPTU ele é calculado em cima do valor É venal. uma fração do valor venal. E aí foi aonde deu esse boom, aonde muitas pessoas vieram questionar. Sim. Ao mesmo tempo que valorizou o imóvel, acabou vindo o desgosto, o remédio amargo do... Então, assim, do imposto. então a gente Do concorda imposto. que, mas o aumento da planta genérica, isso foi votado. Foi votado. Isso Então, foi votado. Indiretamente, então, vocês votaram Não, então, a favor do aumento. Mas você vê com você, a gente não sabia que ia valorizar tanto o valor venal. Valorizou né? bastante. E aí valorizou bastante. Nessa que valorizou bastante, acabou algumas pessoas sendo muito afetadas. Né? Tem amigo meu que estava reclamando que aumentou cerca de R$75 aproximadamente por mês. Na parcela. Na parcela. Né? Mas se você for puxar o valor da parcela do TSUA, que é a parte do valor da cobrança da taxa de lixo, esse valor já não teve um aumento tão gradativo. Tá. Ele aumentou entre 5 a no máximo, acho que foram R$17 a parcela. Tá. Né? Então aí depende da metragem, aí vai ter aquela discussão, mas eu
Eu moro num apartamento de 200 metros quadrados, mas eu moro sozinho. Aí o Lica mora num apartamento de 50 metros quadrados, mas é 5 pessoas. Então não podia ter... Existe esse tipo de debate, né? Mas a gente tentou ser um pouco razoável no valor. E teve esse aumento aí, que foi em torno de 5 a 17,50 mais ou menos. Veja bem, eu não sou defensor da taxa do lixo, assim, com esse aumento. Não sou defensor, mas eu entendo. Nós fizemos uma matéria, lembra? Sim, sim. Quando todo mundo estava metendo pau na taxa do lixo, nós fizemos uma matéria explicando exatamente isso. Então, até foi eu que fiz a matéria. A taxa do lixo, ela estava defasada há mais de 30 anos. Entendeu? Porque essa taxa do lixo, na verdade, ela não é da Praia Grande, não é, não sei, não é. Isso é federal. Então, todo lugar tem, por exemplo, no condomínio lá da Santa Cristina 13, por exemplo, um condomínio. Ou a Águas de Santa Bárbara, no condomínio lá da Momentum, lá dessa empreendedora. A taxa do lixo aconteceu lá dentro do condomínio, também aconteceu a mesma coisa. No condomínio, que não se cobrava isso. Agora está cobrando. Agora, o problema todo, esse negócio da metragem, exatamente, a conta não foi feita do jeito que deveria ser. Mas essa conta a prefeitura não tem nada com isso. Porque não é de providência do município. Isso vem de lá da... Eu não me lembro agora o órgão que controla isso. Que determinou o cálculo, né? A base de cálculo. Eu, na verdade, na taxa do lixo aí, isso eu já propus por umas 2, 3 vezes, né? Multas pesadas no descarte ilegal do lixo. Isso. Né? Hoje nós temos na cidade cerca de 750 pontos de descarte ilegal de lixo, ao qual dá mais de 100 milhões de gasto anuais para a nossa cidade. Então eu sou a favor de que amanhã ou depois venha uma lei para a Câmara Municipal, ao qual pega esses porcalhões que descarta de qualquer maneira o seu lixo, né, na porta dos outros, em terreno baldio, trazendo doenças, muita gente da enchente, construção civil, muitas outras coisas. Gente até da construção civil. Né? Que essas pessoas sejam punidas de maneiras exemplares. Porque está cada vez pior. Tem ruas que são fechadas na cidade por descarte ilegal. É verdade. Com ecoponto a menos de 50 metros. Principalmente o descarte o descarte da construção civil, né? O descarte da construção civil, ele é pesado, ele é volumoso, entendeu? Com peso alto. E outro ponto de descarte, que aí talvez seja uma coisa mais de um ajuste de como é feito e de como o poder público oferece o serviço, é o descarte, por exemplo, dos restaurantes. Entendeu? Mas mudou nessa lei aí. Então, né? Porque assim, eles são obrigados a recolher o lixo num ponto determinado. Só que o espaçamento que eles têm, por exemplo, para esse descarte é muito grande. O cara não pode, às vezes o cara do restaurante não pode armazenar o lixo dentro do restaurante dele 2, 3 dias. Não. Vai ficar um cheiro de podre insuportável dentro do restaurante dele. É verdade. Né? Às vezes o ponto não é nem perto do estabelecimento dele. A gente vive, por exemplo, num lugar, aqui a gente está na Marechal Malé. Aqui, quantos restaurantes tem na Marechal Malé? São vários. Entendeu? Você está entendendo que aqui a gente sofre, por exemplo, com um ponto, uma via que deveria ter mais pontos dessas coletas, com mais frequência. Então, assim, a gente entende, comunga do mesmo pensamento, quem é porcalhão deve ser punido, só que o poder público tem que me ajuda a te ajudar. Mas nas avenidas comerciais ele passa todo dia, né? O lixo ele é recolhido todos os dias, né? Ele não é que nem o residencial, que é, no meu caso, onde eu moro aqui no Forte, segunda, quarta e sexta. Né? Tem outros lugares que é terça, quinta e sábado. O comercial, as principais avenidas, Kennedy, Costa e Silva, a própria Malé. Não, mas às vezes o comerciante ele não consegue despejar o lixo dele, não porque não passou a coleta, é porque já está cheio o ponto. Então, eu acredito que nesse
quesito aí, eu acho que deveria ter alguns ajustes, por exemplo, da caçamba. Exato. Né? Isso. E aí cada comerciante sabe a quantidade do seu lixo despejado no dia. Se não cabe uma caçamba, libera para ele ter 2. Se são 3, porque também nessa matemática da taxa de lixo para o comércio, principalmente com o comerciante menor, saiu muito mais barato do que ele estava pagando. Ele, para vocês terem uma noção, ele estava pagando o mesmo valor que o shopping pagava. Isso. O shopping, aliás, pagava muito pouco, né? Você entendeu? Então, tipo assim, é uma diferença muito desproporcional, porque eu tenho um pequeno comércio aqui na Malé, que eu tenho um restaurante que eu atendo a 100 pessoas por dia. Ou que seja 200, vai, um bom público aqui. 200 pessoas em média ao dia. E aí o shopping que recebe 20 mil pessoas por dia, 30 mil pessoas por dia, vai pagar a mesma taxa que eu. Então. E quantos restaurantes tem dentro do shopping? Então, Na exatamente. praça de alimentação Isso. fazendo lixo fora das lojas, né? Papelão, entre outras coisas mais, que tem que ser descartado, e eu tô pagando o mesmo valor que o shopping? Não dá. Aí houve essa diferença. Então acabou barateando um pouco, né? Para o comerciante comum, Certo. e aumentando para os hipermercados, shopping, entre outras. Eu conversei pessoalmente com o Mourão sobre isso. Eu questionei ele sobre isso. E ele leu a matéria que eu escrevi e ele achou interessante porque a matéria foi realmente no sentido de mostrar para a população Não que tem, estava... não tem que bater na que tava prefeitura certo. por isso, porque não. Não. Tem coisas assim, ó. Vamos falar claramente, eu vou falar aqui, claramente. Falar o que está errado, tem que falar. Não pode ficar escondendo o que está errado. Mas agora não pode esconder também o que está certo. Vou falar mal da prefeitura daquilo que ela está fazendo certo? Não. Então, o que está certo, a gente vai falar. Bem, o que tiver errado, que a gente achar que está errado, a gente vai discutir, vai conversar com o especialista e pesquisar e assim por diante, e a gente vai falar o que tem que falar. Sim. Então não adianta falar assim, olha, porque o cara fica metendo o pau na prefeitura. Não é assim. A gente não mete o pau por meter o pau. Nós não somos, eu já falei, respeito todo mundo. Respeito todas as páginas de internet, tudo, respeito todo mundo. Mas aqui, nós somos jornalistas, nós dois, por exemplo, o Emerson já está terminando o curso. Nós somos jornalistas profissionais, entendeu? Então a gente faz as coisas, nós temos regras, nós temos ética, nós temos um sindicato, tem um monte de coisa. Então a gente faz as coisas que tem que ser feita. A gente fala do jeito que tem que falar. Agora, tem pessoas que acham que não, porque tem que falar aí, não. Tem que falar a verdade, tem que falar o que acontece. Até porque nós não somos políticos. Né? A gente não está aqui para... A gente até entende um político de oposição. Atenção, hein? Atenção. Olha, a minha neta Ana Elisa, a minha netinha Ana Elisa, Aí sim. e a Tatiana, como toda Eu quero voltar mais vezes nesse podcast aqui, hein? Tá vendo? Não é só pergunta que tem o podcast. Com essa receptividade aqui. Ó, aqui a gente pode até discutir, mas que pelo menos sai de barriga cheia. Mas não vai discutir com fome. Ó, isso aqui é pra comer, tá? Por favor, à vontade. fique à Vai vontade. ser isso aqui. Vou na pizza primeiro que eu sou apaixonado. E olha, essa você vai Emerson, gostar. tem hein? mais coisas aí? meu filho? Tenho mais duas perguntas É. ainda. Tem uma legal aquela que você estava falando. Então a gente vai escalonando as perguntas aqui da melhor para pior, né? Então agora nós vamos para... Já tivemos uma pergunta boa, né? Agora nós vamos para uma mais ou menos, né? É a respeito dos quiosques e, Ih, cara, já e chega aí. carrinhos cobrando cadeira ou consumação mínima, né? Isso. Cobrança de cadeira ou de consumação mínima, isso, segundo o Código do Consumidor, é uma infração. Né? A gente Venda tem casada, visto... né? a famosa venda casada. A gente tem visto aí no litoral afora, não só em Praia Grande, mas no litoral afora, né? Valores abusivos, inclusive. Abusivos e chegando até a vias de fato, lá no Nordeste, principalmente, saíram no vias de fato lá, um casal foi... bateram legal no casal, tal, deu problema. Tá? Aqui em Praia Grande, nós tivemos um caso, num quiosque. Não foi, acredito que seja por venda casada, foi por causa de problema com a comanda. Sim. Né?
Mas mesmo assim deu problema. Como resolver esse problema? O que a Câmara está atenta a isso? Como resolver esse problema, vereador? Tá aí uma bela pergunta, porque eu posso falar dos dois lados da moeda. Porque meus filhos têm carrinho de praia. Exato, que E eu te estou do outro perguntar. lado da lei, né, como vereador. Né? Eu já falo que, pronta mão, que meus filhos eles não cobram taxa de consumação. Porque eles sabem que é ilegal e não estará cobrando isso. Mas uma coisa que eu também sempre questionei é assim. Eu acho que não deveria cobrar, né, essa taxa mínima de consumação de 100, 150, 200, ou 300, ou até de 500. Que eu já chegou ouvi, R$400. né? Eu já ouvi falar que em alguns casos já chegou a R$500. Eu acho que isso daí também são valores abusivos. E acaba até prejudicando o comércio de uma maneira em geral, né? Porque eu não vou sentar num restaurante e o dono do restaurante fala, você só vai sentar aqui se você consumir isso. Absurdo, Né? Então... Que situação difícil a minha. Então eu penso assim. Eu acho que pra gente regularizar isso daí, deveria ser que nem é no Rio de Janeiro, regulamentado. Você não monta o equipamento. Se você montar o equipamento, a pessoa pode sentar à vontade. Tá? Sim. Você montou o equipamento lá na praia, então a pessoa tem o direito de ir lá e sentar. Se você não montou o equipamento, você colocar dentro do seu próprio cardápio o valor de locação. Isso aí. Numa isso aí. placa, Isso aí. né? Falando, ó, uma cadeira R$10, duas cadeiras 15, 4 cadeiras 20, mais o guarda-sol por 20, não sei o quê. Aí você estipular, mas dentro de uma regra, colocando ali no cardápio, colocando Exato. uma placa de informação e deixando desmontado. Exato. Né? Porque aí entra um outro ponto. Entra justamente o ponto das pessoas às vezes não conseguir sentar na faixa de areia porque ela já está toda tomada com guarda-sol entendeu? Que você é obrigado Sim. a alugar. Só que assim, o guarda-sol montado ele está dentro da lei, porque hoje a lei permite que um ambulante de Praia Grande ele monte até 40 guarda-sol e 120 cadeiras na areia. Como também ia ter uma faixa grande de areia. Então a lei tá furando o nosso olho. Então, aonde é que é o prejudicial é isso. É a pessoa montar e querer exigir a venda casada. Né? Aí é onde entra Aí entra o código do consumidor. Mas você concorda comigo, vereador, que se o cara foi lá, colocou o guarda-sol dele lá, ele pode, a prefeitura deixou ele montar 40 guarda-sóis. Sim. Né? Ele monta lá os guarda-sóis, coloca as cadeiras e tal, aí ele vai deixar aquilo tudo de graça. Não vai deixar tudo de graça. Ele demarcou o espaço dele com o equipamento dele. Isso me parece óbvio que ele vai querer ocupar, entendeu? Não, a maioria não é um furo da lei, não é um furo da lei. Eu vou dizer assim, ó. A cada 10, 6 tenta cobrar o valor de consumação. É mais da metade. Já então, tá errado. Aí 4, não. Eu vou falar agora pelo lado que eu acompanho o carrinho do meu filho, né? Do meu filho e das minhas filhas. Eu acho até uma besteira, por quê? Quando se vai ver o valor final do caixa, do fechamento do caixa, deu praticamente o mesmo que aquelas pessoas que arrumaram a confusão para poder fazer a venda casada. E não teve confusão. E o cliente, já teve cliente de passar em 2, 3 carrinhos e cobrar, um cobrou 100, outro cobrou 150, outro cobrou 250 de consumação. E chegar lá no carrinho dos meus filhos, e os meus filhos falaram que não cobrava nada de consumação, e a pessoa gastar 600, 700 reais. Isso, e ela não exato. quis sentar lá porque ela achou um desaforo. No caso da sua família, usaram um problema que todo mundo detectou. O bom senso. Usaram são um problema como inteligência, marketing. né? Como marketing, entendeu? Aí é outra situação. E aí, por um outro lado, eu falo que eu viajo muitas praias, né? Eu sou um cara fã de praia. Rio de Janeiro, Litoral Norte, eu amo praia, né? E quando eu vou pra praia, eu sou o cara que eu sou meio preguiçoso. Eu não gosto de ficar carregando cadeira, carregando guarda-sol, não gosto de carregar cooler, não gosto de carregar nada. E no Litoral Norte, né, se faz o consumo, faz uma lei de consumação, e no Rio já é a locação. Mas como eu já não gosto de carregar, eu também vou lá com a minha esposa mesmo, eu quero comer alguma coisa, quero beber alguma coisa, quero ficar numa boa. Sim. Pra mim foi mole pagar aqueles 150 reais que me cobraram no Litoral Norte ali, ou 10 reais por cadeira no Rio de Janeiro. Eu e minha esposa, 10 reais na cadeira e mais 15 do guarda-sol, 35 reais. Pra ficar o dia inteiro, eu não quis carregar, não quis comprar. É isso. Pra mim, tranquilo. Mas eu também sei que o do Rio estava correto.
o do Litoral Norte estava errado. Mas como eu sou, volto a repetir, sou um cara preguiçoso, mas quando eu vou pra praia eu não gosto de carregar nada, eu fui lá, eu já consciente, falei, eu vou lá pra comer uma porção e ponto. Essa lei dos 40 guarda-sóis é uma lei proposta pelo Executivo? Foi pelo Executivo, que veio ano passado para nós votarmos. Tá, e a gente não pode fazer algo para tentar acertar mais ou menos num molde como esse que você está propondo? Que seria muito melhor? Pode, dá para tentar fazer algum ajuste. Né? Fazer uma eu acho que é proposta, válido. uma emenda. Eu acho que é válido. Entendeu? Eu acho que é válido. É que a gente tem que mandar como anteprojeto, né? Porque a gente não pode mandar nada que crie algum custeio, mas Fica a gente pode aqui criar a dica, vereador. um anteprojeto para lá. Muito legal isso. Entendeu? Mas eu sou a favor, assim, não quer alocar? Legal. Deixa desmontada, coloca no cardápio. Tabela, lá, coloca no cardápio. Pronto. Sabe por quê, vereador? Eu nem sabia que a sua família tinha esse tipo de comércio, entendeu? São perguntas que chegam pra gente. Entendeu? São questionamentos. E são temas que estão rolando aí na Baixada. né? Tá pegando fogo. Né? Pra tudo que Falando é em pegar fogo, tem mais uma pergunta que ainda continua pegando fogo. Mas já. Não, Por favor. Já aproxima aí. Uma picanha. Oh, meu Deus, que sofrimento. Opa. Mas eu vou esperar a minha vez aí de perguntar, mas tem uma outra Pode pergunta. perguntar, vereador. Pega Pega a boa. É assim que come churrasco, É pô? isso aí, pô. Pô, tá boa? Maravilhosa. Muito bom. Liga, como é que tá aí? Aprovado. Muito bom. Então vou fazer a minha última. O meu Tá parecendo um vereador que... Aprovado. Agora aperta o botão. Eu vou fazer o meu último questionamento, que é o caso do tiroteio no show. Ainda você vai receber Bons aí... temas vocês estão entrando, hein? Muito bons. Eu gosto assim, coisas polêmicas. É Eu gosto isso de aí. nada fácil. Não, e o que acontece? Prossiga. Só um negocinho. Me Prossiga. corrigiram, tá? Na Certo. postagem na rede social que não foi tiroteio. Ah, não. Porque tiroteio é quando existe uma troca de tiro entre, né? Um atira de um lado e foi só partiu de um lado só. Então é só teio. Não foi tiro, mas não foi tiroteio. Ó, entendi. Então, corrigindo o teio que teve no show, né? O que acontece? Eu vou falar... Tiroteio de um lado só. De modo geral, o que fala a polícia militar, lógico, né? Que pra mim o policial militar foi o maior culpado dessa situação. Todos foram culpados, mas o policial militar ele vai carregar uma parcela maior nessa culpa, né? Por quê? Porque ele entrou armado, né? E a polícia militar ou autoriza a andar armado em qualquer tipo de local, em qualquer tipo de evento, com ou sem aglomeração. Então a polícia militar... Só em jogo de futebol que não, né? Não, sim também. Sim. Não, falam que o Não, policial militar no jogo de futebol e a paisana não pode. Pode. Essa lei... O policial militar, porque ele é policial dormindo. Ele é policial, policial. 24 horas por dia. E o que acontece? Como em qualquer evento de grande porte, como nós temos aqui, ele é convidado a deixar a arma. Você não quer deixar a arma aqui com a gente? Não quero. Igual no campo de futebol é assim. Você não quer deixar a arma com a gente? Às vezes o cara deixa. Aí ele, não, vai levar Eu já comigo. fui e não deixei. E aí, então, meu nome é Emerson Sobral, a patente, tudo direitinho, porte, registro, tá tudo certo, o número da arma, beleza. Só que o que acontece? Misturar aglomeração, bebida e arma, essa soma vai terminar num resultado negativo. A chance de dar ruim é grande. É grande. E aí, mas como que nós vamos fazer? O policial, ele pode entrar, mas o dono do evento, que é quem? HJR. Isso. Ele pode restringir. Falar, não, no meu show, a partir de agora, depois desse entreveiro... Só ele. Eu não que é o quero... dono do evento. Policial, nenhuma força de segurança eu quero armado aqui, na sua hora de folga. Agora vem a pergunta, o que a Câmara Municipal pode ajudar esse empreendedor para que isso aconteça, para que não tenhamos mais fatos como esse? Pode A gente está fazer falando de um show. A gente está falando de um show pode privado. Fazer um tá? requerimento e até propor isso aí como um projeto de lei. Eu vou ter até uma resposta para vocês aqui, até um pouco surpreso, porque, tipo assim, uma informação que me passaram, né? Primeiro até do policial não poder entrar num evento de futebol, aí vocês até falam, não pode. Pode.
né? Até onde eu conheço, é uma lei federal, né? A qual que permite o uso do policial militar com a sua arma e tudo. O que eu acho, o que eu soube até através de um policial meu, Gugu, quem pode proibir, de repente, no evento, o policial não entrar armado? A própria polícia militar, ela pode... O comandante da polícia militar, ele tem esse poder falar, nesse tipo de evento não vai entrar armado. A própria polícia militar, ela pode modificar a lei e falar que em eventos de grande porte, não. Não pode. Mas na hipótese disso não acontecer, a gente tem que então, pensar no plano B. Então, mas eu acho que a gente, como poder público municipal, a gente não consegue ter poder em cima de uma lei que ela é federal, né? Não, mas nós não vamos em cima da lei. Não, então, mas eu digo assim, de proibir a pessoa de entrar com a sua arma dentro do evento... Mas o evento é privado, o evento pode. O dono do evento não. O evento não é do município, o evento não é da prefeitura. Sim, mas eu tô falando, a gente como poder público municipal, a gente não tem o poder de criar uma lei na qual a federal, ela libera, a gente não tem como proibir. Não, né? como proibir, a federal, ela tá acima. Mas o dono do evento, ele pode falar, eu não quero arma aqui dentro. O polícia quer entrar de arma, então o polícia pode não fazer. Eu acredito que agora deva ter acontecido isso daí. Infelizmente, sempre após a prefeitura deveria. Um acontecimento. A prefeitura deveria, inclusive, até por vontade do vereador. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Um sinônimo de vontade do vereador. Por iniciativa. Por iniciativa. Por iniciativa do vereador. Um requerimento do vereador. Isso. Para a prefeitura. Nos seguintes termos. Prefeitura, senhor prefeito, executivo, por favor, faça uma nota pública, artigo 35 da Constituição, que tem que dar publicidade a todos os atos, não é isso? Uma nota pública e tal, que sugerindo ao organizador a prefeitura sugere ao organizador do evento e tal, que proíba e tal, para que não haja na cidade um problema assim, entendeu? Acredito que possa ser feito. Acredito que até o próprio dono da empresa, da HJR, o Sandoval, acredito eu que ele até deve estar muito preocupado com todo o ocorrido. É um cara que eu conheço, é um cara sério, é um cara correto. Sim, né? Claro. Pô, e ele, bom pra caramba. E ele, nesse momento aí, né, foi meio que desesperador, até pelo que eu soube, foi o Coronel Izumi, ao qual ele que segurou a arma do rapaz que estava atirando, né, e travou ali a arma ali, para não acontecer coisas piores ainda. Queria até deixar meus parabéns pela reação dele, de comandante da guarda, ao fazer isso daí. Acredito que foi uma tragédia ao qual até o senhor se refere, né? Quando se mistura bebida. Aglomeração. Né? Aglomeração. A bebida e a aglomeração já são duas coisas que já tem uma tendência ruim. Já não precisava de mais nada. Né? Já não precisava de mais nada. E aí, infelizmente, uma pessoa ao qual, né, que a gente sempre espera, porque eu sou fã da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Muito obrigado. Não é porque vocês estão aqui, eu sempre falo. Isso é importante a gente saber. Porque eu reconheço o trabalho da Polícia Militar de São Paulo. Pode existir algum tipo de falha? Claro, somos humanos. Como todas as empresas, somos humanos. Existem falhas. Somos humanos. Mas se tem uma guarda que eu sou fã, é da Polícia do Estado de São Paulo. Né? Principalmente a Polícia Militar. Porque eu acho que a Polícia Militar de São Paulo, ela tem uma postura que o crime ele só não está pior graças à seriedade de muitos policiais militares. Senão o crime estaria muito pior do que a gente encontra hoje. Sim. Olha aqui, aí tem problema com o crime, mas graças a Deus e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a gente ainda contém muita coisa. Né? E aí, infelizmente, no momento que um rapaz, né, que trabalha nas forças públicas de segurança, quer ir para um show se divertir, até com outras pessoas, amigos, né? Qual é o sinônimo de lazer? Vou cachaça. Show, vou curtir. Mas ele se altera e ele perde a razão ali. Sim. E é complicado. Com certeza será punido já foi com punido rigor. Porque já até foi transferido. Com certeza será. Né, não vai ficar só nisso, não. Por Mongólia, deve ser expulso, deve ter as sequências dele lá no julgamento dele. Né? Mas é assustador, porque também não foi um caso isolado agora, que nem houve esse da HJR, né, aqui no show do verão, mas teve há pouco tempo atrás também em um quiosque aqui na cidade, um carcereiro fez a mesma coisa. Bebeu umas a mais, arrumou uma confusão no final do evento,
puxou a arma, saiu dando coronhada, dando tiro pro alto e tudo. Agora, pra E a gente... empresa tinha até a assinatura dele com termo de responsabilidade. Sim. Né? Mas infelizmente ele não teve a responsabilidade que ele assinou. Agora, pra gente finalizar essa questão, uma sugestão Sim. minha... Você com boas sugestões daqui também, hein? Tá? Muito boa. Uma Eu com sugestão. bastante trabalho para a primeira sessão. Os próximos, ainda deste ano, surgiram, né, uma reunião de estudo de casos, chama. Uma reunião, o que aconteceu de falhas de todo mundo. Poder público, das forças de segurança, da comunidade, da polícia militar, do policial militar. Uma reunião de estudo de caso para saber aonde que aonde que tiveram as falhas para que isso ocorresse. E o vereador pode fazer essa convocação dessa reunião, principalmente a fiscalização no tocante ao poder público municipal. Guarda Municipal, que nem falou da atitude heróica do Coronel Izumi, mas houve algumas falhas também da Guarda Municipal. E isso a gente precisa para que essas não conformidades aconteçam mais. O ponto só, né, que é legal falar quando você falou da guarda é a visão que a gente tem. Isso aqui é uma visão nossa, tá? Sim. A guarda funciona na Praia Grande muito bem. A guarda da Praia Grande é uma das melhores que a gente tem no país. Isso é inegável, tá? Mas o que a gente percebe é o problema que a guarda municipal da Praia Grande tem para lidar com o distúrbio civil. Aqui tem um probleminha aqui com isso. Eles gostam muito de dar tiro de borracha nos outros. Naquele ponto, era necessário? Por exemplo, tem foto, né? Que até você tem aí, né? Sim. Uma foto da internet. Em off nós vamos mostrar para o senhor uma aqui a pessoa foto. com o peito todo cravejado de tiro de calibre 12 de Então, ali para elastômero. mim, calibre 12 3T, eu não me lembro de que tivesse o calibre 3T de borracha. Um elastômero. Um elastômero. Nunca vi. 3T, eu nunca ouvi falar. Eu tenho muito pouco conhecimento disso. Né? Mas eu vou mostrar as fotos pro senhor depois. Sim. Olha, vamos dar uma paradinha pro comercial? Eu já vou aproveitar e comer mais um pedaço dessa pizza maravilhosa. É isso. Enquanto isso, vamos comendo. Rapaz! Parou. Ó, Não, aqui o jogo segue. O jogo segue. não parou nada. Continua comendo, Lica. Vamos falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Essa maravilha aqui, ó, essa picanha, esse frango maravilhoso com esses molhos fantásticos, eles são do espaço Mar e Terra. Tá na sua tela aí, o espaço Mar e Terra. Churrascaria e delivery, que fica aqui, vocês conhecem muito bem, aqui na Marechal Malé, do Márcio lá e o Lucas, que é... Eu falo sempre do Lucas, que é meu genro, e o Márcio, que é um cara sensacional. E lá a gente come bem assim, é sempre assim, o atendimento lá é espetacular. Lá é na Marechal Malé 1178, no Canto do Forte. O telefone é 13997050101, 13997050101, se você quiser o delivery. Se você não quiser o delivery, você vai no restaurante, pega esse número um pouquinho antes e liga para você pegar um lugar legal, porque lá lota, de tão bom que é, tá? Então vai lá e teste lá para você ver. Fala que veio, fala assim, ó, eu vim pelo podcast que você vai ter uma surpresa. Um sachê de ketchup a mais. A mais. E essa maravilhosa. Tá boa a pizza? Maravilhosa. Lica, tá boa a pizza? Maravilhosa. A carne também tá boa? Nossa, é impecável. Muito bom. Essa maravilhosa pizza, que todos os programas vêm assim como vem a picanha e o frango, vem da Laca Pizza Delivery. Uma maravilhosa pizza, ali na Travessa Irmãos Demassi, número 19, no Boqueirão. O telefone lá é só delivery, né? Por isso que é Laca Pizza Delivery. O telefone é o 13 99627 8464. 99627 8464. Você que é turista, que está passeando na cidade, está vendo nosso podcast, não esquece do 13, tá? E lá de terça a quinta. Isso, terça a quinta. Você, não é isso? É isso. Você compra uma pizza grande e ganha uma
Coca-Cola gigante, tá? Pede lá de terça a quinta, você ganha uma Coca-Cola. E tem mais um negocinho que o Rogério vai falar. E tem a moral, né? Pra vocês que estão assistindo a gente aqui, dá essa moralzinha pra nós. Isso. Né? Lá pro pessoal lá da Laca Pizza, saber. O pessoal saber lá que você viu através daqui do Porquê Não. Se você, aí nessa legendinha que tá aí da propagandinha, no canto inferior direito, eu sempre falo esquerdo porque eu tô olhando pra câmera, eu erro o tempo todo. É no canto inferior direito da sua tela. Tem um QR Code que você vai apontar o seu telefone celular para lá. Você vai ser direcionado para a lojinha de compra da Laca Pizza. Lá, na hora de você efetuar o pagamento, você tem um espaço de cupom. No espaço de cupom, você vai digitar o cupom PQN10, tá? Aí você vai ter, além, se for de terça a quinta? De terça a quinta. Além de ter a Coca-Cola, você ainda vai ter 10% de desconto na pizza com o cupom Lembrando PQN10. que o cupom é para todos os dias, todas as horas. O cupom é válido para qualquer momento, o tempo todo. Se você quiser comprar 2 pizzas no mesmo dia, o cupom vale do mesmo jeito. Se você estiver assistindo esse programa através do dispositivo móvel, você não tem como apontá-lo para a tela. Então, lá na descrição do vídeo, tem um link que você pode clicar e fazer o mesmo processinho, tá bom? Ó, tá vendo? Próxima pizza, sua. Sabe de quem é? Da família? Conhece a família, né? Laca Lacalenta. É isso aí. É essa da família maravilhosa. Exatamente. Vamos lá. Aqui temos a Wish Planejados, que eu não podia deixar de falar, né? Wish Planejados na Malé 545, no canto do Forte. O telefone é 99629-1201. 99629-1201. Aqui você vai fazer seus móveis maravilhosos, do jeito que você quer, do jeito que você imagina, planejados milímetro a milímetro, as cores da moda, o que mais está se saindo agora, nós temos tudo. A Tatiana vai atender nesse telefone e depois o Rogério aqui, que é ponta direita, ponta esquerda, centroavante, zagueiro, vai fazer um projeto para você e você vai se encantar. Quando terminar a obra, você chega aqui e fala assim, Sobral, você tinha razão, tá bom? E a MGIW Imóveis. O Emerson, que agora se formou, é corretor. Ele e a Maíra. Multitarefas, né? Multitarefas. Eu sou corretor. Boa. Então, aqui no 99792-6666, 99792-6666, na Malé 545 também. Vão te atender magnificamente bem e te dar todo o apoio na compra e venda do seu imóvel. Tá bom? Então vamos embora. Agora vamos falar mais assuntos. Acabou? Vamos. Para mim, é mesmo? Eu já estou muito satisfeito. Estou até meia-noite aqui à disposição, hein? Tem mais aí? Assim, como eu te falei antes, a gente tem muita... Às vezes eu vejo assim... vou até falar com a nossa audiência, que é importante. Nós entendemos a reclamação e a forma que vocês falam, às vezes, da pessoa pública, né? Principalmente do político, né? O brasileiro tem um costume terrível de odiar político, né? Sem política não existe nada. Só que é o seguinte, você goste do político ou não, vai ter sempre um político lá para cuidar dos nossos interesses. Então não adianta, às vezes, você despejar todo o seu rancor e acabar não trazendo algo para o debate. Eu falei aqui, obviamente, muita gente falando de IPTU, a gente explicou. Teve uma pergunta falando das motinhas elétricas e tal, a gente conversou. E no geral, assim, o que eu vejo aqui, que as pessoas elas se incomodam com o que é feito na campanha e o que é entregue no mandato, tá? Claro que isso posto de uma forma ordeira e educada não é um problema. E se elaborar uma pergunta em cima disso, melhor ainda. Mas eu vou tentar transmitir o que tem né, nesse ponto das pessoas não gostarem para você em forma de uma pergunta. A pergunta que eu vejo aqui é o seguinte: o que aconteceu com você politicamente com relação ao nosso prefeito?
o que as pessoas falam? Que você era combativo, que você tinha uma... Você veio da internet. Você é fruto da internet, né? Você é um cara que sempre foi muito combativo, principalmente nas coisas que aconteciam na cidade, você batia de frente e tal, saúde. E assim, e na cabeça dessas pessoas, por algum motivo ele virou, e agora ele... Assim, fica aqui, inclusive, aberto o espaço para que você explique para as pessoas como funciona a política. Em que ponto que você ser oposição ajuda e em que pontos você ser oposição atrapalha. Entendeu? Porque assim, a gente entende que oposição ela é necessária. Só que impedir o município de caminhar também não pode. Isso é ruim. É desnecessário. É desnecessário impedir o município. Então a oposição pela oposição talvez não seja o melhor dos mundos. Agora, explica para essas pessoas que não concordaram com essa sua mudança de posicionamento, o que acontece? Explica para elas, fala para nós. Bom, o meu primeiro mandato eu fui eleito em 2020, né? Pela oposição, o candidato ao nosso prefeito era o Alexandre Cunha, né? O qual ele não chegou nem aí pro segundo turno, foi até Raquel e Danilo Morgado. Na época do segundo turno, isso aí vocês podem puxar que a minha rede social eu nunca pago nada. Né? Posso ter errado lá atrás e depois pedindo desculpa, mas vai estar lá o erro e a desculpa, vai estar o acerto e tudo lá. Não vai ter nada de tipo, ele vai apagar que ele agora ele mudou e ele apagou. Não, tá tudo lá. Inclusive até as críticas minhas ao atual prefeito lá de trás continua lá, não muda nada, não apago nada. Né? Quando chegou no segundo turno, se vocês repararem, eu já fico neutro ali no segundo turno. Sim. Por que eu fico neutro ali no segundo turno? Que eu pensei assim, hoje eu até conheço ele um pouco melhor, o Danilo Morgado, né? Um cara que eu tenho um respeito por ele e tudo, mas até então eu não o conhecia. E aí eu fiquei naquela comigo, no meu primeiro mandato, eu vou colocar alguém que eu não conheço, eu vou apoiar alguém que eu não conheço, o cara acaba numa tragédia na cidade, eu tô ferrado. Então deixa eu tirar meu time de campo, liberei quem me apoiou, para quem quisesse apoiar, ia liberar, não ia interferir em nada, e vida que segue, Raquel ganhou, né? Foi inteligente. Raquel ganhou, tinha uma pessoa com ela, muito próxima a ela, que eu amo de paixão, que se chama Dinho, né? Um cara que... Gente finíssima. Não escondo de ninguém a minha paixão e carinho por ele, porque ele faz parte da minha história de vida, né? Ao qual a primeira pessoa que ele convida para sentar com a Raquel fui eu, para conversar com ela do que seria o governo, né? E nessa conversa a gente teve um acordo, e eu falo para todo mundo desse acordo. Qual que era o acordo? Google, antes de você postar, você tem condições de mandar para nós, resolvemos o problema, tentarmos resolver o problema. Se for da área da saúde, você me dá até 24 horas. Se não for da área da saúde, você me dá 72 horas. Se eu não resolver o problema, você posta. Eu sou uma pessoa... Sensacional. Eu sou uma pessoa que eu quero sempre o melhor. Eu nunca vou querer o pior. Em todos os sentidos. Seja na política, seja na minha vida, seja na vida dos meus amigos, seja na vida de quem até eu não conheço. Eu sempre vou torcer pelo melhor. Né? Eu não sou o fã da tragédia. Né? E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho em conjunto, né? E, eu tive 4 anos com ela de muito companheirismo, de acertos e erros, de batalha, né? Tanto que quando a gente assumiu, né, se vocês lembrarem, faltava médicos, os médicos não iam trabalhar nos PS. E ela fala muito bem de você, né? Fala. Eu tenho um carinho e apreço muito grande por ela também. Isso eu não escondo de ninguém, né? A gente criou uma aproximação muito bacana entre eu e ela, né? E aí no primeiro dia, eu lembro até hoje, 1º de dezembro de 2021, 1º de janeiro de 2021, tinha acabado de assumir o cargo. Era aproximadamente 1h30 da tarde. Eu estava ceando com a minha família, fui parar lá no UPA do Samambaia porque queriam bater nos funcionários porque não tinha médico. Falei, mas quer bater no funcionário que foi lá trabalhar? Tinha que bater no médico que não foi. Não, ninguém foi trabalhar. Né? Aí corri pro hospital, tive um embate muito forte com o secretário de saúde na época. Acabou de tomar posse e já foi pro hospital. Fui pro hospital, porque os funcionários mesmo me ligaram. Foi o meu primeiro embate que eu tive até com ela nesse dia aí, porque eu falando que não tinha médico lá e o secretário de saúde na época, o Kleber,
falando que o médico tava lá. Eu falei, pô, eu tô aqui, o médico não tá. O Kleber também não tá aqui, o Kleber tá na casa dele. Aí fiz até uma live nesse dia, inclusive a live continua lá. Não, você vê, eu não apago nada. Aí depois eu tive até um embate com ela, pô, como você fala assim do meu secretário? Eu falei, pô, ele tá mentindo, tá falando que eu tô mentindo aqui, eu tô aqui no local. Mas aí, conversamos depois, sentamos, aí se... Ela até criou um grupo na época, achei muito bacana dela nesse dia aí, né? Que ela chamou a gente da Comissão de Saúde, chamou a Secretaria de Saúde pessoal lá, criou um grupo e falou, ó, tudo que os outros vereadores da Comissão de Saúde mandar aqui, eu quero que resolva o mais rápido possível. E aí juntou eu, o Gordinho, a Vera, quem mais era na época ali? Não, na época eram só 3 vereadores que eram da Comissão de Saúde, não eram 5 ainda que era por comissão. E aí juntou eu, o Gordinho e a Vera e visita em USAFA, visita em hospital, isso, aquilo. Na época, eu lembro até hoje que faltavam 22 médicos em USAFA. 22 médicos em USAFA. Caramba. E se contratava um, aí o cara entregava a documentação, ia trabalhar um dia, no dia seguinte ele já não ia, e o desespero, isso, aquilo. Médicos faltando no hospital, falta de pagamento, não sei o quê, que era uma empresa quarteirizada até da SPDM, que não repassava o recurso, que gerou um problemão na época, né? E aí a gente foi sanando os problemas, né? Ali em conjunto, né? E eu gostava muito da Raquel também, nesse período. Primeiro eu tô falando do governo Raquel, até chegar na parte do Mourão. Não tem problema. Porque, tipo assim, ela ouvia muito, né? Ela sempre foi de ouvir, sempre foi de escutar, né? E aí eu sempre chamava ela, às vezes na madrugada, a prefeita, tá acontecendo isso, e ela pra cima, e vamos em cima, e não sei o quê. E erros pontuais que eu ia vendo também, né? Era um número muito grande de munícipes, não só da Praia Grande, mas como de outras cidades que acabam vindo parar na Praia Grande, como Mongaguá, São Vicente, Cubatão, acaba procurando o atendimento da Praia Grande, para ser pouco médico atendendo. Eram tipo 2 médicos clínicos no PS, superlotado, que o cara era meio que tipo desumano o médico atender daquela maneira, porque era muito, não era culpa do médico, era muita gente para atender, então não tinha como ele atender direito. A pandemia, né? 2021, então, começou a pandemia, mas depois da pandemia também, continuou com o mesmo problema. E aí a gente foi para ela, tem até documentos daí, documentado, falando, pô, se a gente aumentasse o número de médicos, se a gente procurasse um outro local para a gente fazer um número maior de sala e tudo, foi aí aonde nasce o PS Central Guilhermina, né? Onde ele sai de um local e vai para o outro. Até muita gente questiona, fala, mas ali é menor. Não é menor. Não. Ele é maior, ele tem um espaço maior. É muito né? bom. E aí foi onde foi transferido para lá e tudo. Aí passou a ser 3 clínicos. Aí também não estava dando conta. E teve uma hora que a gente acabou pagando por 5 clínicos. E isso tudo foi um trabalho em conjunto, não só o Gugu vereador, mas o Gordinho e a Vera Benício também, com a Comissão de Saúde, com a prefeita, a Raquel, né, dando atenção para todo mundo, correndo, de início sanando também os problemas das USAFA. Graças a Deus hoje as USAFA tem alguns outros tipos de problema? Tem, mas já não falta mais médico nas USAFA. Tem uma, por exemplo, que é do Forte, ela está super mega lotada. Aí tá até a obra atrasada ali, mas quando acabar de construir essa outra USAFA... Era para entregar dia 19 de janeiro, essa daí, não? Também? Na verdade, essa USAFA aí já era para ter sido entregue no ano retrasado. Entendi. No final do ano retrasado. Tá bem atrasadinho, então. Do ano retrasado, 2025, 2024, no final de 2024. Tá muito atrasada, né? Não tá nem bem, tá muito atrasada ela. E aí acabou atrasando, deu esse problema, depois foi para março, agora veio para esse ano. Acredito eu que até o final do ano ela tá funcionando, mas em compensação ela ainda tá dando dificuldade, problemas, porque tem um número muito grande de moradores utilizando essa da Rio Branco. Da Rio Branco aqui, né? Então foram trabalhos que a gente foram fazendo em conjunto, Comissão de Saúde com a Raquel, e fomos indo, entre outros, como foi o plano de carreira das atendentes, outros planos de carreiras que a gente construiu junto, isso daí. Às vezes eu vejo e falo, ele não fez nada, pô, tem coisa que não tem como apagar da história. O Gugu teve ali, pô, não tem como. A história tá escrita, não tem como me tirar dessa jogada. Sim. Mas aí veio o governo da transição, Raquel apoia Mourão, aí a Raquel mesmo veio falar, pô,
Senta com o Mourão, conversa, de repente vocês podem se entender, não sei o que, babá. Aí sentou eu, ela e ele, conversamos. Decidi apoiar ele. Tanto que eu sou reeleito pela situação, já não sou reeleito Na oposição. na oposição. Tá. É uma- Você concorre na chapa do Mourão mesmo. Não, eu concorro na chapa do Rodrigão, que é o vice dele. Certo. Né? Mas faz parte da coligação. na coligação. né? Na coligação Faz dele. parte da coligação. Aí é um adendo que muitas pessoas não reparam. Eles lembram do lado passado, eu como o inimigo número 1, mas não repara que agora eu vou para uma reeleição já numa coligação junto com ele. Tá. Porque eu acho que as ideias dele não é que são as melhores ideias do mundo. Mas entre o que ele oferecia para fazer de ideias e projetos para a cidade e o que a oposição estava vindo, eu achei o projeto dele melhor. A grosso modo, o plano de governo dele, você está alinhado ao plano de governo dele? Você está alinhado com A o maior parte eu tô sim, né? O desenvolvimento da cidade, a luta pela saúde, de construir uma saúde melhor para o munícipe. Por falar né? nisso, como é que tá? A Biogesp já estão fazendo de tudo para ela sair, né? Estão multando e tal, porque foi um tiro no pé, né, a Biogesp. E essa empresa pública já está pronta? Já está sendo executada já, né? E eu acho assim, ó, que pode ser um divisor de águas para a saúde isso Diz daí. que vai ser uma grande empresa, inclusive. É porque aí a prefeitura ela tem condições de administrar melhor e ter uma decisões autarquia, né? mais rápidas. É uma autarquia. autarquia. E aí a gente tem como ter decisões mais rápidas. Eu concordo com isso, concordo. Para executar dentro do hospital. E o que eu acho que é uma falha? Isso a gente estava conversando no carro, né? Antes de vir para cá. Uma das maiores falhas, isso aí eu falo de federal, estadual e municipal. As licitações públicas. Sempre se deixa muitas brechas em editais. E uma das maiores brechas que é na lei é a licitação que ela fala o menor preço é o que ganha. Para a saúde pública não pode ser. Não pode. Você tá me entendendo? É, Nem claro. para segurança pública podia. Também não. Nem para segurança, nem para educação. São pontos São coisas fundamentais. fundamentais que você não pode. Aí entrou que nem ganhou a Biogesp. Menos de 30 dias depois, ela já queria um aditivo. Entendi. Jogou o preço lá para baixo. E não Pra tem condições ganhar. de atender o serviço. Não vai ter, e não vai ter nunca. Só que aí ela cria um problema, não é para a Biogesp apenas. Para a cidade. Para a cidade, o pior para o município, pro munícipe da cidade. É. Que precisa daquele atendimento. Só que a lei fala que é o menor preço dentro daquilo que está no edital que ganha. Eu acredito que isso daí, né, eu falo até com o Paulo Alexandre, que é um deputado federal que eu tenho uma aproximação maior, que a gente deveria brigar lá em Brasília para se mudar isso. Ter um teto mínimo, até por menos do que 10 milhões, vamos dar um exemplo. Um piso, né? Um piso, menos de 10, o cara não vai entregar esse serviço. Isso. Então, se ele oferecer, chegou nos 10, parou. Menos que isso é roubada. Aí não, os caras não têm esse piso, então vai 10, 9,5, 9, 8, 8,5, 7. Ah, ganhei. Só que como que eu vou entregar por 7 se o negócio era um mínimo 10? Então, esse é o problema. Não, aí Isso é o acontece. caso de suspensão da licitação. Né? Que é o que está acontecendo Isso agora. aí. Mas Eles aí, estão tentando, um mas monte aí de- a malandragem tá ali. O cara vende um serviço por 7, enche a prefeitura de aditivo depois. Isso. E aí o serviço que ele ofereceu por 7, ele vende por 15. É, mas tá Então, errado. só que né? hoje não pode, hoje não tem mais aquela facilidade dos aditivos. Sim. Né? Hoje tem Até vários porque bloqueios. mudou a lei, né? Mudou Não é muito. mais a 8666. Não, agora mudou licitação, muita é uma coisa. outra Agora, lei, É outra lei. Não tem mais válvula de agora não tem escape, essa de como que, tinha. pô, você ganhou por 7, mas daqui a pouco Os eu vou gatilhos, ter os- né? ter os Isso. 3 aí a mais aí, tá Eu tudo lembro certo. da aí. 8666, por quê? Porque a gente tinha que estudar essa lei e a gente só lembrava do 666, entendeu? Porque ela era difícil, né? ela era difícil de Deixa eu estudar. falar um negócio, você falou um negócio importante. Como você gosta de futebol, você está escalado, Boa. tá? Para trazer o Paulo Alexandre Barbosa, que a gente quer entrevistar todos os candidatos. Trago sim. A deputado estadual, Ah. federal, a tudo. É um cara que vai amar vir aqui, é um cara totalmente acessível.
Bom de papo. de se desconfiar quando eu falo de Paulo Alexandre, porque a gente tem uma amizade muito bacana, né? Vocês têm uma noção, minha mãe vai completar 92 anos agora em maio, Olha só. dia 10 de maio. Foi amiga de infância do pai dele, lá no Morro do Pacheco, onde eu nasci, lá em Santos. Eu conheço o Paulo Alexandre. Acho que você lembra? Paulo Alexandre, eu tive bastante contato com ele desde quando ele era secretário do Chalita. No estado. Entendeu? Olha só. Aí depois de secretário e tal, foi indo, educação, né? Sim. Isso, na educação. Aí foi indo e tal, hoje é um grande deputado. Tá convidado para vir aqui. Vou falar com ele sim, Legal. é um prazer, pô. Porque ele é um muita cara coisa. muito- É um cara querido, um cara bom, inteligente, muito bom. Muito visionário, um cara que eu aprendo a cada dia que eu tô conversando com ele, eu aprendo mais, é um cara que tem uma visão lá na frente. Se você achou que o nosso podcast é legal, ele vai gostar. Gostei. Ó, a gente... Tem gente aqui falando, cuidado pra não tomar um soco dele. Né? Não, mas ele já falou sobre isso no começo. Hashtag Mopai. Mas amor, Paz, hashtag paz. Já falou que você cedeu, tá tudo certo, não tá batendo aqui, tá o Isso aí papo. resolvido, pessoal. já botou uma pedra Já chega. foi. Olha, como o nosso programa é 1 hora, como nós já temos quase 2 de programa, o papo foi bom. foi bom. Fluiu. Flui muito rápido. O que você achou do programa? Gostei. Achei que vocês abordaram temas muito importantes, né? Não teve mimimi, não teve, vamos... Passação de pano. Não, nem passação de pano, não teve nada combinado. Eu acho que são temas muito relevantes, né? Que realmente constroem a cidade, que fazem a diferença na cidade. Né? Acredito eu que a gente, para construir uma cidade melhor, a gente tem que estar sempre ouvindo, a gente nunca vai ser o dono da razão, vamos estar sempre aprendendo, sempre conhecendo novas ideias, novos projetos, sempre querendo saber. Eu sou um cara que, eu venho lá de baixo, eu sempre bato muito na tecla. Tem gente que até quer decidir se Deus me ajudou ou não, né? Mas eu falo, não me importa. Mas eu sou um cara que eu sou muito grato a Deus e a Nossa Senhora de Aparecida, que eu sou devoto, né? Porque eu venho de uma origem muito simples, né? E eu não tenho estudo, cara. Eu sou um cara que eu tenho o 2º grau completo aqui no Adelaide, né? Um pouco estudo, mas eu sempre estou querendo aprender. Sempre gostei de valorizar o estudo para os meus filhos, sempre fui atrás de pagar um estudo melhor para eles, coisas que eu não tive lá atrás. E eu sempre tive a consciência que eu estou como vereador, né? Eu não sou um eterno vereador ou um eterno político. Pelo contrário, eu estou fazendo a minha missão ao qual Deus me destinou. Eu vim de uma Coab aqui, nascido no Morro do Pacheco, ao qual vários amigos meus tentaram serem candidatos e não ganharam. E Deus me deu a oportunidade de vencer por 2 vezes. Né? Então, cara que quando eu fui no primeiro mandato... É a competição mais difícil de vereador. A primeira vez que eu fui sair candidato, todo mundo falava que eu era trampolim, que tinha até pessoas que eu gosto muito, né, na chapa. Era o Gustavo Cunha, um menino que eu tenho um carinho muito grande por ele, que eu vi ele crescer. O Neto do Catório, que é um baita do irmãozão meu, cara Gente que eu tenho boa. um carinho muito grande. A Ellen, que trabalhou muito tempo com a Arnaldo, também é uma menina Ellen também Minguete, gente boníssima. sensacional. Tinha o Anderson Carteiro, que é outro amigão meu de infância. E todo mundo falava que o Gugu ia ser o cavalo paraguaio, o 5º, 6º colocado. E Deus me abençoou e me deu 1.018 votos, né? E aí na reeleição de novo, agora você vai estar do lado do Mourão, você era oposição, você tá na chapinha, você vai ser atropelado, vai todo mundo te matar lá, o Mourão não gosta de tu e não sei o que, babá. Ao contrário, ele, né, depois que a gente teve uma conversa, ele sempre foi muito respeitoso comigo, tanto ele como a dona Maruca, né? E eu sempre fui muito respeitoso com ele também. E foi um jogo em aberto. Por 13 votos eu ganhei, mas ganhei, tô do lado vitorioso, não tô do lado, né, que perdeu. Então são missões que Deus vai me dando, né? E eu vou tentando honrar da minha maneira, sempre com o pé no chão, né? Tenho minha família, que é a minha base, né? Minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus netos, que são minha paixão, né? Meus amigos, né? Que me acompanham, que gostam de mim. E aí sempre que eu venho num lugar assim que nem o de vocês, fui muito bem acolhido, diga-se de passagem, vocês desde o primeiro momento me trataram com o maior carinho e respeito, né? Eu acho que isso daí pra mim não tem preço, isso daí pra mim é algo que é muito bacana,
Tô sentado do lado de um cara que foi coronel da Polícia Militar. Olha a história dele, né? Olha a história de vocês dentro da polícia também, e depois agora nas lojas de imóveis planejados, seja na corretagem, seja em outras coisas. E aí, são jornalistas formados, e a gente tem um bate-papo tão produtivo que nem foi com vocês, tão bacana, trazendo tanta coisa boa. Pra mim foi uma noite muito agradável e que eu carrego no meu coração daqui pra frente. Obrigado, tá? muito legal. Espero voltar mais vezes também pra comer essa pizza de Muito obrigado. As portas estão sempre abertas, não só para você, mas para qualquer vereador, qualquer político, qualquer pessoa do público que deseja um dia chegar aqui e falar assim, escuta, eu tenho algumas reclamações que eu preciso fazer. As portas estão abertas. O nosso podcast, ele não é um podcast direcionado a plano A, plano B, nada disso. Nosso podcast, ele é amplo, geral e irrestrito, tá? A conversa foi sensacional. Eu vou falar uma coisa que eu falei em off aqui no escritório depois que você foi embora, que a gente conversou aqui. Eu me surpreendi positivamente com você após a conversa que nós tivemos. Eu não tinha nunca conversado com você anteriormente. Não tinha ciência daquilo que você faz na sua vida fora da política. Empresarial, né? Empresarial, que me deixou de boca aberta até pelo seu conhecimento, pela sua força de vontade, pelas viagens que você faz à China. Ou seja, você me surpreendeu positivamente. Obrigado. Politicamente, tem lá, cada um tem a sua visão. Sim. Fulano tem uma visão, Ciclano tem outra, Beltrano tem. Então cada um tem a sua visão. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Democracia é isso aí. Se todo mundo gostar do amarelo, é uma ditadura, não é democracia, não é? Exato. Então, muito obrigado mesmo, de verdade, por ter vindo, e as portas estão abertas. Eu que agradeço mesmo de coração. Tá? Vocês foram muito acolhedor, foi muito bacana, muito valioso esse bate-papo aqui, aprendi bastante também, né? E quando a gente aprende, a gente tem sempre que agradecer, primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, a qual eu sou devoto e não paro de repetir, às vezes só até chato tanto que eu falo. Né? E a pessoas como vocês que acrescentaram essa noite para mim. Né? Me deram a oportunidade de expor algumas coisas que muita gente às vezes questiona em rede social, mas não questiona de uma maneira adequada, ou não vem até nós para perguntar, vai em outros lugares, mas não chega a nossa normal pra gente para poder estar dando uma resposta, né? Homem público, né? E vocês foram muito geniais nas perguntas, né? Muito bem elaboradas, né? E eu gostei muito de participar, e sempre que quiserem convidar, eu estou sempre aberto. Que nem eu falo, tema livre, o que quiser perguntar, deixar a população perguntar, a gente está sempre à disposição de responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Emerson. Muito obrigado, Rogério. Mariano, muito obrigado. Lica, prazer em te ver, cara. Forte e grande abraço. Um grande abraço. Carinho. E tivemos muita. Já fomos jurado de calor, lembra? já fizemos tanta coisa junto. Com certeza. E o Lica é um cara que mora no meu coração. Amém. Obrigado, viu? A recíproca é verdadeira. Já arrumamos confusão como delegado de partido, delegado de partido em eleição. Já teve muita história. Nós temos história. É isso aí. Gente, sexta-feira que vem tem mais, tá bom? Forte abraço, beijo a todos. Grande abraço. Tchau.